Boa noite a todos, a todas. Primeiro eu queria me desculpar com vocês. Estou olhando aqui, que quando eu falei com a Vânia, ela falou, você pode dia 26 de fevereiro? Eu falei, posso sim. E aí estou olhando o estudo que já estava pronto aqui, que era para ter sido trazido aqui no dia 15 de janeiro, mas foi um dia que choveu a cântaros, choveu muito onde a gente mora, não tinha condição de sair, eu me desculpei com ela, amiga, desculpa, não vou conseguir, não é possível o deslocamento. E dessa vez a gente chegou aqui quase 2 horas antes, ficamos ali fora do carro, tranquilos, até que a gente percebeu que a luz estava acesa. A gente tinha um outro compromisso antes, né? A esposa tinha palestra na outra casa há uns 20 minutos daqui, saímos dali, fizemos um lanchinho e viemos para cá aguardar. Se chovesse, a gente já estava na porta. Dessa vez a gente não queria perder. E o pedido de desculpas é porque também o pedido de perdão, porque o nosso tema tem a ver com perdão, né? A gente vai falar sobre aprendendo a perdoar. E a gente vai estar trazendo um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, item 2. A gente vai passear um pouquinho no item 1 e no item 3, talvez, mas a base está no item 2. O capítulo 10 do Evangelho, ele traz bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. E aí eu vou pedir licença a vocês para ler o item 1 e 2, para que depois a gente comece o nosso comentário. No item 1 e no item 2 são anotações de Mateus, e no 1 Mateus anotou assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. A gente já vem trazendo aqui um pouquinho do que a gente precisa, né, para conseguir estar bem, né, um equilíbrio, né? A gente vai ser misericordioso e vai receber misericórdia. Não que necessariamente a gente precise fazer, vou dar com essa mão para receber com essa. Não é disso que se trata, mas a gente sabe que existe uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito. Se a gente planta morango, a gente colhe morango. Se a gente dá amor, em algum momento esse amor retorna para a gente. Do item 2, o Mateus vem dizendo para a gente assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí eu inicio perguntando para vocês, a gente vai voltar a essa pergunta no finalzinho. Deus nos perdoa? Queria ouvir de vocês. Deus nos perdoa? Sim, sim. Você? Sim. Vânia, não. Mais alguém quer se manifestar? Deus nos perdoa? Sim. Temos uma maioria aqui, pelo que percebi, dizendo que Deus nos perdoa. Eu não vou falar nada agora. No final a gente vai trazer essa pergunta de volta. E aí eu queria começar trazendo, já que a gente está falando de perdão, está falando de entender o outro, né? O perdão, a gente sempre traz sempre o eu vou perdoar a Vânia, eu vou perdoar a você. A gente nunca lembra de que nós também precisamos ser perdoados, que a gente vacila também, né? Mas eu vou trazer uma passagem que eu gosto muito, que é de Jesus e a mulher adúltera, onde eu sempre pergunto, cadê o homem adúltero dessa cena? Porque só trazem a mulher. E aí tem uma fala que diz, e ele, dando-lhe as mãos, a levantou. Então a gente tem ali um momento que é divino nas histórias que a gente conhece sobre Jesus, sobre as ações dele, sobre a empatia que ele já ensinava para a gente, sobre todo o amor que ele tinha, né? Jesus, ele falava das coisas, mas ele demonstrava o tempo inteiro, né? Ele não falou nada que ele não fizesse, que ele não pudesse comprovar. Funciona assim, eu estou fazendo, olha, você também pode fazer. E aí a mulher é trazida para ele, Jesus, ao invés de julgar, ao invés de discutir, apelar, defender ou criticar, julgar, condenar, ele se mantém em silêncio por um tempo, né, com aquela fala, aquela provocação dos homens que a trouxeram, que jogaram aos seus pés, e ele se abaixa. Né? Jesus se iguala, né, em estatura, e é bastante simbólico esse momento de Jesus se abaixar e estar ali ao lado da mulher, e conversa com ela, né, um pouquinho, até o momento que ele se dirige àquele público que está trazendo, aquele pessoal que está trazendo, e fala aquilo que todos nós conhecemos, né? A lei manda que ela seja apedrejada? Legal, muito bem. Então, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecados, né?
E os escritos dizem que os mais velhos largaram as pedras, começaram a se retirando, depois os outros, até que todos se retiraram. E ele conversa com ela: onde estão os seus acusadores? Todos se foram. Se eles não te acusam, eu também não. E ele ali não perdoou ou deixou de perdoar. Ele apenas fez o que ele já fazia, né? Reflete na tua vida, tenta seguir o caminho que você saiba ou você perceba que é o caminho correto e tente não errar mais, né? Ele não falava isso. Vá e daqui por diante não peques mais, né? E aí a gente sempre traz a lembrança, né, de que o pecado, né, na doutrina espírita a gente não fala de pecado, né? Fala sim, porque pecado é desvio. Quando eu estou em pecado, eu estou me desviando das leis de Deus. Então sim, a gente está falando de pecado, sim, mas com um entendimento diferenciado, entendendo o significado de pecado nesse contexto todo. E aí vamos falar sobre, como eu coloquei aqui, né, Deus nos perdoa, vamos falar sobre isso no final. E aí vou trazer o item 3 para a gente. No item 3, deixa eu voltar aqui tá. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E aí tem aquela fala de Pedro, né, que chega para Jesus. Com isso a gente vai estar com um pouquinho de texto mesmo, para a gente embasar essa nossa conversa. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, e aí essa história a gente conhece bem, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Né? E aí Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que dá exatamente quanto? 490. Todo mundo está bem na matemática aí. Vou perdoar o meu irmão 490 vezes. E aí a gente já sabe que não é perdoar, perdoou 1, 2, 3, 399, 489, 490, não perdoou mais. Não era isso. Cada ofensa. A cada vez que meu irmão me ofendesse, fizesse alguma coisa que me magoasse, me machucasse, o meu perdão seria infinito, então. Era cada vez que ele me perdoasse, eu continuo, que ele me ofendesse, eu o perdoaria. E como é que a gente entende o perdão, né? E aí eu trouxe no início, né, que a gente sempre pensa no perdão como eu te perdoo, por aquilo que você fez comigo, do modo como você me tratou, me chateou, me magoou, mas eu nunca lembro que eu também já chateei, eu também já magoei, eu também já ofendi, que eu também preciso ser perdoado. Existe um outro perdão que a gente vai falar mais à frente. Então, perdoar é como a gente abrir uma porta interna, né? Vai depender de como é que a gente vê esse perdão. Essa porta que a gente abre quando a gente perdoa, ela alivia muita coisa. Perdoar é como se a gente tirasse um peso que está carregando. O perdão, eu te perdoo, para ela pode não significar nada, mas para mim tem muito significado. Para mim tem muita coisa envolvida. Para mim eu estou tirando de mim uma carga que eu não quero, não preciso mais carregar. Muitas vezes a gente acredita, né, a gente pensa que perdoar é fingir que nada aconteceu. Eu te perdoo, né? Porque não, tá tudo bem, deixa para lá. E aí a gente pensa sozinho, né? Deus, eu estou perdoando, mas eu sei que você cochila, mas não dorme, né? E se eu encontrar com ela no meio da rua, ela está numa calçada, eu passo para outra. E esse é perdão verdadeiro? Não, a gente não está perdoando quando a gente trata dessa maneira, né? Esse tipo de perdão, esse modo de pensar no perdão, é como se a gente levantasse o tapete, varresse a sujeira para ali, largasse o tapete por cima, mas a sujeira continua ali. Ela não foi retirada. Ela continua ali fazendo o seu papel. E a gente finge que perdoou, na verdade. A gente finge que essa coisa está acontecendo. Não é um perdão sincero. Esse perdão, quando a gente consegue verdadeiramente perdoar, é como se a gente estivesse carregando uma mochila bem pesada, cheia de pedras, cheia do que a gente quiser que esteja nessa mochila pesada, e a gente consegue tirá-la. Eu me sinto leve, eu consigo andar melhor. Quando eu consigo perdoar verdadeiramente, eu consigo andar melhor.
eu largo aquilo que estava me prendendo. Como a gente fala, né, que a gente está num período de desmaterialização, né? Chico traz para a gente que a gente está aqui encarnado para desidratar, ou pela lágrima do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Acho que hoje a gente escolheu estar aqui no suor do trabalho, né? Porque estudar é um trabalho, estar buscando compreender as mensagens do Cristo é um trabalho bastante importante. Hoje eu falava em nossa casa espírita, nós vamos ter um encontro de trabalhadores lá no dia 22. Estão convidados. A Vânia já esteve lá, participou de um encontro de evangelização por lá, então já sabe o caminho, sempre bem-vinda lá. Então no dia 22 já vamos ter encontro de trabalhadores no primeiro momento de 10 ao meio-dia, né? Inicia a recepção às 8, e logo depois o almoço de confraternização, que é aniversário da casa. A nossa casa vai fazer 43 anos. E aí, para convidar o pessoal, divulgando o evento, eu perguntei: quem aqui é trabalhador da doutrina espírita? Quem que é voluntário, trabalha, ajuda em alguma coisa na nossa casa espírita? Eu levantei minha mão, porque eu sou trabalhador de lá. Algumas pessoas também levantaram a mão. Eu falei: agora eu quero saber quem leva daqui para fora daqui alguma coisa que aprendeu sobre os ensinamentos de Cristo e divide qualquer coisa, um pouquinho, a caridade, o amor, a benevolência, a empatia. E aí todos levantaram a mão. Eu falei: então, bem-vindos, todos são trabalhadores do Cristo. São todos convidados para o nosso encontro de trabalhadores para conhecer um pouquinho como é que é essa questão de trabalhar na casa espírita, de servir, né? De tentar. A gente fala que a gente tem que seguir o Cristo, e a gente fala: não, mas eu não consigo seguir o Cristo, aquele negócio de cruz, ser apedrejado, xingado, traído, maltratado, não, para mim ainda é muito pesado. Mas tem tantos exemplos do Cristo que a gente pode seguir, que esse é um deles: servir. E aí, quando a gente tira esse peso das ofensas, né, quando larga essa mochila, as coisas ficam mais fáceis para a gente. Trazendo um exemplo, não é uma pessoa que vai lá no nosso jardim. Quem gosta de planta aqui? Eu sei que você gosta, né? Tem mais gente, eu também, nós amamos plantas, né? Que bom, tem mais gente aí, legal. E aí entra uma pessoa no nosso jardim, ou nas nossas plantinhas preferidas, vai lá e pisoteia todas elas. Vai, pois é, dói, né? E vai, ou, como a minha mãe faz, vai lá e rouba uma planta, ou tira a mudinha. Eu falo com minha mãe: mãe, eu tenho câmeras e eu sei cada folha que está nas minhas plantas. Tirar uma folhinha eu sei, de vez em quando eu tenho que lembrar ela. Que de vez em quando eu chego lá embaixo, eu moro em cima, minha mãe embaixo. Esse galho aí era da minha planta, a senhora pegou. A esposa está aqui rindo. Então a pessoa que vai lá e pisoteia o nosso jardim e vai embora, eu vou esquecer isso? Não é isso. Não é disso que se trata. Eu vou continuar entendendo, eu vou continuar sabendo. Me incomodou, mas perdoar de verdade é não permitir que isso me machuque mais. Eu sei que ele fez, ou aquela pessoa fez, aquela maldade, aquela dificuldade, trouxe algo que me magoou, que me machucou, ainda dói. Mas eu consigo conviver com essa dor, até usando um pouquinho de empatia, entendendo a dificuldade do outro. Hoje a companheira estava falando no outro momento, no outro estudo, que a gente vê tanta atrocidade, tanta gente que faz maldade, né? A gente tem o noticiário está repleto, né? Hoje em dia eu tenho seguido umas 2 ou 3 páginas no Instagram que só traz notícia boa. Aquelas notícias, aquelas descobertas que não aparecem na mídia, mas existem, toda hora existe, né? Toda hora aparece. Há pouco tempo ficou tão famosa aquela cientista que está trazendo, acho que é polalamina, é esse o nome? Polaminina, é isso, afinal é menina. Polaminina, né? Que está devolvendo o movimento a pessoas que tinham perdido esse movimento. E aí todo mundo: nossa, que bacana. Não são só essas as descobertas, não é só essa descoberta, tem tanta coisa boa acontecendo. Jovens, né, adolescentes ganhando prêmios por tanta coisa. Então, quando a gente não permite, né, voltando à questão do perdão, a companheira falava, né, voltando ao que a companheira falou de tarde, tem tanta gente fazendo atrocidade, cometendo maldades, fazendo coisas erradas, e a gente fica ali com raiva, às vezes, e é um sentimento normal no ser humano. Assistam Divertidamente, vocês vão ver o quanto a gente precisa conhecer os nossos sentimentos, as nossas reações, né? O Divertidamente não é um filme infantil, definitivamente. Aliás, muitas dessas animações não são animações infantis, são filmes para adulto, mas a raiva é normal em nós.
O medo é normal em nós. São os sentimentos que nos fazem mover, né? O medo excessivo, a gente pode até paralisar. A adrenalina é boa para a gente sair correndo do cachorro que avançou, mas se for demais a gente trava, né? Então o controle dessas emoções vai nos ajudar. E aí a gente acaba querendo ter raiva ou sentindo raiva dessas pessoas. Será que a gente consegue em algum momento voltar um pouquinho, dar 1 ou 2 passos atrás e lembrar que há bem pouco tempo a gente também estava fazendo isso, ou pior? Lembrar que essas pessoas são filhos de Deus igualzinho a nós. Nesse momento nós escolhemos estar sentados aqui estudando a doutrina espírita, estudando os ensinamentos do Cristo. Outros escolheram estar com a arma na mão. Outros escolheram apertar botões que lançam mísseis. Outros escolheram a agressão a indefesos. A gente entende que mesmo assim eles continuam filhos do mesmo pai que nós. Não é aceitar as maldades. Só estou trazendo que eles são filhos do mesmo pai. A gente não fala, somos filhos de Deus, somos irmãos, devemos todos nos amar. Perdoar é uma das facetas do amor. Perdoar a esses ou compreender as dificuldades, né, pela ignorância do amor que faz com que eles ainda pratiquem esses atos, faz parte da nossa evolução. A gente está num planeta de provas e expiações, né, que vai avançando lentamente para um planeta de regeneração. Quando ele vai chegar no planeta de regeneração? Quando tiver mais árvore, quando o ar estiver mais puro, quando o oxigênio... Não, quando os espíritos que o habitam estiverem melhores. Quando nós estivermos melhores. E a gente vai estar melhor quando a gente estiver começando ou melhorando a ação pela qual a gente encarnou, o motivo pelo qual nós encarnamos, aprender a amar. Ah, mas eu não encarnei para isso não, eu encarnei porque eu estou com um monte de promissórios, isso aqui tudo é débito de vidas passadas que eu estou aqui, nessa eu estou tentando baixar a pilha um pouquinho. Né? Na outra eu não consegui, só aumentou. Nessa eu estou tentando pelo menos não aumentar, mas se eu baixar umas 2 páginas, já está bom. Então, aprender a amar faz parte disso. Empatia, resignação, resiliência, paciência, compreensão. São todas formas de amar. Paciência com aquele idoso que repete a mesma pergunta 1000 vezes. Paciência com aquela criança difícil que no segundo dia de aula volta com 2 anotações na caderneta. Olha, bateu no coleguinha. Olha, respondeu a professora. Mãe, conversa com a criança. Então, tudo isso é amor. E perdão é uma forma de amar. Perdão faz parte desse pacotão que a gente chama amor, que não é o amor pela esposa, amor pelo marido, pelos filhos. Amor é muito mais do que isso. E perdão está incluído. Perdão é uma fatia grande dessa palavrinha que a gente chama amor. Então, na verdade, perdoar não é permitir a destruição do que é nosso, mas cuidar desse terreno que foi pisoteado, entender, não agir com negação a tudo isso, mas entender os motivos. Entender, e não é fácil, né, tudo isso que acontece. A gente tem muita dificuldade, às vezes, para passar por algumas situações, né? A mágoa, não vou contar aquele exemplo, a mágoa é algo que nos incomoda bastante, né? Mágoa tem a ver com má água, água ruim. E se a gente tiver uma água ruim e toda vez que quiser tomar um golinho dela, ela vai nos fazer mal a cada dia, cada vez que a gente experimentar. Então, guardar esse tipo de veneno para a gente não vai nos fazer bem. Quando a gente perdoa, a gente joga fora essa água. Então, guardar a mágoa é guardar um lixo, guardar veneno próximo de nós. Então, esquecer que isso aconteceu ou entender que isso aconteceu, né? A gente fala que o espírita tem mania de exacerbar, elevar a questão da doença. O espírito entende dores, gosta de sofrer. Não, não é isso. A gente tenta entender o que o sofrimento está trazendo para a gente, o que ele está dizendo para a gente. A gente conversava, a gente troca, divide, às vezes, os estudos que ela faz, os que eu faço, as coisas que a gente tem que trabalhar,
E a gente tem duas perguntas que a gente sempre faz, ou deveria estar pensando em qual fazer, qual seria a melhor pergunta, quando as coisas ruins acontecem conosco. Elas acontecem por quê? Que normalmente a gente pergunta, né? Deus, por que comigo? Não sei quantos milhões de habitantes no planeta, mas logo comigo, euzinho aqui, escondidinho aqui, foi me achar eu aqui quietinho? Né? Ou a gente deveria perguntar, para quê? Para que isso está acontecendo comigo? O que isso veio me ensinar? Uma das chaves do perdão, uma das maneiras que a gente pode conseguir trabalhar esse perdão, às vezes, né? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa conosco e está perto, né? E aí fica mais difícil, né? O colega de trabalho, né? Você trabalha com aquela pessoa, você se esforça, você faz tudo, arruma direitinho, faz a tua parte, o seu trabalho, seja no home office, seja no trabalho presencial, você se dedica a um funcionário tremendo, e aí naquele dia que vai sair a promoção, aquele teu colega que não sai do cafezinho, foi ele que ganhou a vaga. Inclusive ele falou mal de você para o chefe, foi um dos motivos principais pelo qual ele ganhou a vaga. O que a gente vai fazer? A gente vai lá e parabéns, companheiro. Que bom, você ganhou a vaga. É merecedor. A gente faz isso? Mais difícil, né? A gente perdoa ele por isso? Também é bem difícil. Mas a gente precisa aprender. E aí, como conviver com essa pessoa? Como conviver com essa situação? Como conviver com aquela situação de incômodo muito grande, de algo que nos magoou, nos feriu, nos ofendeu, nos machucou muito. E a gente continua convivendo com essa pessoa. Ou cruzando com ela de vez em quando no caminho. A gente precisa aprender a desenvolver uma distância emocional. Não é ignorar, não é odiar, não é fazer de conta que ela morreu, mas uma distância emocional que vai me trazer conforto. Eu consigo continuar convivendo, estou no mesmo ambiente, mas eu não me deixo abalar mais pelas vibrações que aquela pessoa carrega e que ela provocava em mim. Distância emocional. Isso vai me dar uma proteção. Isso vai fazer com que o meu coração não dispare, minha pulsação não mude, com que a minha vibração não mude também, né? Nós somos vibração, nós somos seres que estão sempre em ondas, né? A gente emite boas vibrações, a gente emite vibrações não muito boas, a gente recebe, a gente acasala com vibrações do ambiente. Muitas vezes a gente entra no ambiente, ai, adorei estar aqui, poxa, que bom, lugar gostoso esse aqui, mas também às vezes a gente entra no ambiente, isso aqui não me fez bem não. A gente antigamente dizia, né, meu santo não foi com de fulana de tal. As vibrações às vezes não combinam. São vibrações mais pesadas, mais densas, e a gente às vezes está num steady state, está numa posição, numa condição boa, vibracional. Quando a gente não consegue controlar bem isso, ou nas nossas emoções, ou no nosso padrão vibratório, a gente se modifica. E aí a gente vai buscar a raiva, vai buscar o ódio, vai buscar a mágoa de novo, vai buscar aquela má água para beber mais um golinho. E aí quando a gente está nessa situação, que companhias espirituais a gente atrai para perto da gente? Nós somos vibração, nós somos sintonia. A gente atrai para perto de nós tudo aquilo que a gente está vibrando. Então quando a gente consegue ter essa distância emocional, a gente consegue estar um pouquinho melhor. O que é essa distância emocional? Como é que seria isso? Né? Tem um exemplo? Tem. Está chovendo, né? Ou estava chovendo. Essa distância emocional é como se a gente, ao invés de estar lá fora na chuva e se molhando e se incomodando, tá caramba, tá molhando demais, e a gente está dentro de um local seguro, olhando a chuva lá fora. Então eu tenho um conforto emocional, uma segurança, algo que me deixa bem. Eu estou vendo que a situação está ali fora, mas ela não me atinge mais. Isso é uma das coisas, é um dos sentimentos, é uma das sensações que o perdão provoca em nós. Quando a gente consegue, quando não tem jeito, e a gente precisa manter essa distância emocional daquilo que vai nos machucar. É como se a gente parasse de... Vou trazer uma história bem antiga, não é do tempo de vocês, tá? Mas vocês podem procurar lá na internet. Daquele tempo que a gente alugava a fita na locadora, tinha um pessoal que fazia isso. Antigamente isso já aconteceu, tá?
alugar fita na locadora, a gente assistia o filme, depois tinha que vocês conhecem? Pesquisaram, né, mais cedo. A gente tinha que assistiu no YouTube, a gente tinha que rebobinar a fita. Se não pagava lá na hora. Pagava multa. Pois é, a gente ia entregar para a locadora. Caramba, tá quase fechando. Eu não rebobinei. E aí corria, tinha até aparelhinho só para isso, né? Não precisa nem gastar o videocassete. Pois é, quando a gente não perdoa, é como se a gente tivesse o tempo inteiro rebobinando a fita e assistindo de novo, rebobinando e assistindo de novo, rebobinando e assistindo de novo. Aquele mal atinge a gente várias vezes. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, nesse caso cai o tempo inteiro. Então a gente precisa largar um pouquinho isso. É como se fosse quando a gente consegue isso, é um processo de renovação da nossa atmosfera mental. Isso muda a nossa mente, isso muda a nossa cabeça, muda o nosso padrão vibratório. Né? Alguém aqui ouviu falar, participou, conhece, já ouviu falar de Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. É como se fosse um retiro, acontece sempre no carnaval, né? Normalmente para os jovens, mas esses jovens aqui já participaram algumas vezes como trabalhadores, né? Na área do atendimento fraterno. E lá, na Comerge, usa-se muito a expressão PV. Para que o jovem pegue essa ideia rápida, né? PV, o que é? Padrão vibratório. Vamos elevar o PV, pessoal, não está legal, vamos mudar aqui esse papo, vamos contar uma música, vamos elevar o nosso PV, o padrão vibratório. Então, quando a gente consegue mudar essa atmosfera mental, a gente eleva o nosso padrão vibratório. E tudo muda, tudo se modifica, o nosso corpo reage diferente. Né? O que pode ajudar? Né? O que pode nos ajudar para que isso aconteça? Né? Existem alguns mecanismos, existem algumas ferramentas, algumas coisas nos ajudam a elevar o padrão vibratório, algumas coisas nos ajudam a nos colocar numa situação melhor para entender, para aceitar, para relevar, para compreender. E aí, antes até que eu traga essa ferramenta em especial, existe uma diferença grande entre compreender e aceitar. Numa historinha bem rápida, a mamãe entra no quarto do filho ou da filha e descobre lá um saquinho com um pozinho branco ou umas ervinhas. Vai outro dia, descobre de novo. Até que um dia, inevitável, a conversa acontece. Né? E aí naquela conversa, não, eu estou usando e tal, olha, eu compreendo que você usa. Eu compreendo que você está necessitando dessa bengala, desse apoio para caminhar, para sobreviver, para superar alguma dificuldade, ou para buscar, sei lá, aquilo que você está procurando. Compreendo, mas eu não aceito. Então são coisas diferentes, compreender e aceitar. Nessa questão que eu estou falando de perdoar essas pessoas que cometem atrocidades e tal, a gente está falando de compreender, o que vai trazer leveza para nós. Não quer dizer que eu aceito, então tá tudo bem, pode fazer o que quiser, não tem mais regra na sociedade, né? Todo mundo pode fazer o que bem entender, matar, roubar. Não é disso que a gente está falando, a gente não está defendendo isso em hipótese alguma. Mas é a gente compreender que algumas situações ainda acontecem. Alguém aqui avança sinal de trânsito? No Rio de Janeiro, quase todos nós. Em algum momento, né? Opa, esse sinal aqui não dá para ficar, não. Eu uma vez fui fazer um estudo numa casa... fui fazer estudo aqui no CEOI, e aqui na Jacarepaguá também. E na hora de sair, foi a primeira vez que eu estive lá, fazendo a palestra lá à noite. Na hora de ir embora, eles lá saí junto com outras pessoas de carro também. E aí, quando parei no sinal, o pessoal abriu o vidro. Você vai entrar nessa rua? Eu falei, o caminho... Não, nessa não. Vai por aqui. É um caminho mais seguro. Vai ter sinal no caminho, pode olhar com calma e avança, e você vai seguro para casa. A gente está cometendo um erro, não é? Alguns momentos a gente cometer esse erro e não der atenção, vai ter acidente. Mas a gente está cometendo um erro, o ideal é que a gente não fizesse. É perdoável? É. A gente pede compreensão para isso? Precisa, né? Às vezes até a gente mesmo, né? A gente, puxa, caramba, eu sei que eu não deveria. Puxa vida, eu falei tanto com os jovens, eu falei lá na Casa Espírita, falei perdão, sobre fazer as coisas certas e eu aqui avançando o sinal. E aí, qual é a ferramenta
que a gente se utiliza para ajudar, né, nesse nosso momento de reorganização, de tentar ajustar nosso padrão vibratório, de auxiliar para que as nossas ideias se reorganizem, para que a gente trabalhe esse perdão, para que a gente trabalhe a compreensão, para que a gente trabalhe a prece. A prece, ela vai ser uma ferramenta, é sempre importante, em todos os momentos, né? Mas nesse momento em que a gente está ali chateado, está aborrecido, puxa vida, como é que fez isso comigo? Ou como é que eu fui capaz de fazer isso com ela? Puxa vida. A prece. Ah, mas eu estou tão louco da vida que eu não consigo fazer prece. Minha cabeça não dá. Nesse momento, Josemite, se aqui eu estou calminho e calminha, você não sabe como é que eu reajo na hora que o bicho pega. Tá, eu não consigo nem fazer prece. Tá bom, canto uma música. Mentalmente, cantarolando. Que música? Uma música espírita? Tem alguma que é uma fórmula? Não, qualquer música. Qualquer mesmo. Vai cantar um samba, um pagode, uma valsa, parabéns para você. Qualquer música. Por quê? Quando a gente consegue conciliar o pensamento para cantar uma música, aquela nossa vibração que estava louca, ela começa a se ajustar no ritmo da música. Ela começa a se organizar, as nossas ideias, os nossos pensamentos começam a se alinhar. Daqui a pouco a gente pensa numa outra música, pensa numa musiquinha espírita, pensa numa musiquinha da evangelização, lembra de um recadinho de página, lembra daquela mensagem que recebeu de manhã, e daqui a pouco a gente, peraí, agora eu já consigo fazer uma prece. Então a música tem esse poder maravilhoso, inclusive a música é uma das últimas memórias que a gente perde. Aquelas pessoas que já não estão, que nem a gente aqui, né, que já fez 15 anos, algumas vezes, né? Eu já fiz 4 vezes. Então, ao longo do tempo, as memórias vão se apagando, né? Vão sumindo. A gente faz a mesma pergunta várias vezes. A gente larga o celular aqui, vira as costas. Caramba, onde é que eu larguei meu celular? Poxa, mas... E aí tá olhando para ele e não tá vendo. Né? A história de botar a caneta na orelha e procurar a orelha, a caneta. Né? Cadê meus óculos? Caramba, não sei onde estão meus óculos. Os óculos estão aqui. Então, mesmo quando a gente vai chegando nesse estado, a música permanece. A música ainda fica. Se vocês tiverem idosos em casa ou pessoas que estão atravessando uma situação de demência senil, Parkinson ou alguma coisa assim, experimenta botar a música dos tempos mais jovens dessa pessoa. Talvez ela vá cantarolar, talvez ela queira dançar, talvez se movimente, porque mexe em áreas cerebrais que ainda estão vivas, ainda estão ativas. É muito bom, é muito importante isso. Então, a prece ela vai reorganizar nossos pensamentos, vai trazer paz, serenidade, equilíbrio interior. Quando a gente se mantém preso nas ideias de raiva, de vingança, de não querer perdoar, é como se a gente estivesse preso num cômodo só da casa. Eu não saio daqui. Aqui eu estou vendo uma parede que eu já decorei cada lugar onde tem azulejo, onde tem um defeito na pintura, aqui eu sei onde está o interruptor, se fechar os olhos eu sei aqui onde está. Aqui. A gente se mantém preso num cômodo só, quando a gente se cristaliza dessa maneira. Né? E a gente já viu, eu sei que aqui a maioria, se não é a maioria, eu acho que todos são médiuns da casa, né? São todos trabalhadores, todos do grupo mediúnico. Imagino que, se não todos, mas uma grande maioria trabalha também naquela reunião de esclarecimento espiritual, que também é chamada de desobsessão, e que a gente, às vezes, recebe companheiros que ainda estão ali presos naquelas ideias, e a gente fala, poxa, essa noite a gente teve aqui um companheiro, um espírito, com pensamento ainda naquele... Ele não muda, é porque o pensamento está cristalizado. Tem a ver com a dureza mesmo, com o cristal mesmo, né? Que nem o diamante tão duro. E romper aquela casca para poder fazer com que o pensamento mude, para que aceite o entendimento do perdão, é bastante difícil, né? A gente passa o sufoco, conversando, tentando convencer, tentando trazer lembranças, tentando trazer histórias, sabe? Até que a gente, em algum momento, toca ali num ponto certo, na tecla certa do coração, e aí a gente consegue desmontar, consegue abrir, que nem uma lótus, né? Aquela flor, aquele cristal que está tão fechado, está tão endurecido. Então, é que nem a gente não pode manter, não pode permitir que em nós alguns pensamentos se cristalizem. E aí desligar-se, quando eu falei de desligar emocionalmente, né? Se desligar emocionalmente de uma pessoa, de uma situação,
não é se manter frio, tá? É apenas, cadê onde é que está aqui? Sim, não é se manter frio, é a gente parar de alimentar o que não nos machuca. São situações que a gente repete, a gente revisita, a gente está ali toda hora, revisita aquela raiva, aquela vontade, aquela falta de amor. Cresce em nós e a gente precisa parar de alimentar isso. Né? Você já deve ter visto aquela imagem dos dois lobos, né? Os dois lobos ou os dois cães, né? Um é muito bonzinho, o outro é muito mau. Nós carregamos os dois. Qual deles vai ser mais forte? Qual deles vai crescer mais? Aquele que a gente alimentar. Aquele que a gente alimentar. Então a gente precisa parar de alimentar algumas coisas que estão dentro de nós, alguns sentimentos, alguns pensamentos. Até porque aquela pessoa que trouxe para a gente essa situação, que faz com que a gente reflita, com que a gente pare para pensar nessa questão do perdão, é ela que é responsável pelo que ela fez. Ela é responsável pelo ato dela. Não sou eu. E às vezes a gente se mantém ligado, tão ligado, que parece que nós, e a gente às vezes até se coloca como culpado. Se ela fez isso comigo, poxa, eu devo ter uma parte de culpa. Fui eu que fiz, eu que provoquei, eu que sou assim. É aquela história, não, é uma que eu estava com o celular andando na rua, por isso que eu fui assaltado. Não, eu não fui assaltado porque eu estava com o celular ali. É porque existe uma pessoa que ainda está nessa fase, nesse descaminho, nesse equívoco, né? E ainda faz isso. Não é por conta do celular. Então a gente vai parar de usar celular para ser assaltado, vai parar de andar de carro para ser assaltado, vai parar de andar de tênis porque eles vão levar o tênis. Não é bem isso. Então, a gente precisa mudar algumas maneiras como a gente pensa. Entender que a responsabilidade está com o outro. A responsabilidade daquele erro que praticou contra mim está com o outro. Se eu resolvo perdoá-lo, é como se eu tirasse... Lembra que no início eu falei da mochila? Eu entendo que aquela mochila pesada que eu estava carregando nem é minha. Quando eu tirei ela... Caramba, não é meu nome que está aqui. Essa mochila não é minha. Esse peso que eu estou carregando nessa mochila, que eu achei que era só tirar, eu percebo que esse peso não é meu, que essa mochila não me pertence. E aí a gente vai entrar numa outra situação que eu comentei no comecinho. A gente sempre fala que tem que perdoar, eu tenho que perdoar, nossa, eu vou perdoar 70 vezes, 7 vezes. E os nossos erros? Que a gente também precisa compreender que a gente pratica, ainda pratica sim, a gente já praticou muito mais, agora a gente até reflete, puxa vida, olha, ontem eu falei um negócio para você, puxa vida, me desculpe, tá? Eu vou tentar não repetir. Eu falo que às vezes uma frase ou uma palavra mal colocada, às vezes demora 800 anos para consertar, e acaba tentando consertar na mesa de desobsessão. Então se a gente tem tempo, mandou aquela mensagem atravessada, mandou um áudio enviesado, ou tratou mal, ou a pessoa deu bom dia. Não, hoje eu não vou responder, não. Volta. Olha, me perdoe. Eu não estava bem ontem. Você falou comigo, puxa, eu não estava bem mesmo. Você me desculpe. Se você for capaz de me desculpar, me perdoe. Eu vou tentar ser melhor. A gente ainda vai errar várias vezes. Vamos nos desculpar várias vezes também. E aí tem um terceiro perdão. Um é a gente perdoar o outro. Outro é a gente entender que a gente precisa ser perdoado pelo outro, e tem o auto-perdão. Quantos de nós... deixa eu fazer uma perguntinha antes a vocês. Quem aqui está no Espiritismo, na doutrina espírita, há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Há mais de 20 anos? Quem está aqui na doutrina espírita há mais de 30 anos? Eu já baixei a minha. Vocês erravam nessa época? Esses que estão há 30, há 20, há 15 anos, vocês são a mesma pessoa hoje que eram naquele início, quando vocês começaram, quando abraçaram a doutrina espírita? Não eram os mesmos. Não faziam, não agiam como agem hoje. Aqueles erros que a gente cometeu lá atrás, não era o mesmo eu. O Josemir de 30 anos atrás, que cometeu um monte de erros, não era o Josemir de agora, a versão 2026. Ainda erro? Pra caramba.
Ainda escorrego? Nossa, um montão. Mas tem muitos erros lá de trás que eu já entendo que eu não faço mais, que eu não consigo mais fazer, ou que eu não preciso mais fazer. Ah, mas aí o que você faz com aqueles erros que você cometeu? Lembra que a gente no início falou de compreensão, empatia, entendimento, aceitação. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Se eu sou capaz de entender e é importante, eu perdoar ao outro, é muito importante também que eu me perdoe. Eu preciso me perdoar. É importante que eu entenda essa necessidade. Porque senão a mochila que eu estou carregando agora é minha mesmo. E eu preciso me desvencilhar dela. Eu preciso tirar esse peso das minhas costas. A gente passa a... Quando a gente se perdoa, é como se a gente retomasse um contato conosco mesmo. É como se eu passasse a olhar no espelho, caramba, é você mesmo. Antes eu estava vendo outra pessoa. A gente se olha no espelho, lembra daquele erro do passado, de 10 anos, de 15 anos, de 30 anos atrás, e às vezes a gente só vê aquela cara, aquela pessoa que errou no espelho. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. 8h30, né? Tá, até 8h30 da manhã tem bastante tempo. E a gente só vê aquela pessoa de 30 anos atrás, aquela que cometeu o erro, que não conhecia a doutrina espírita, que não tinha a intimidade que a gente tem hoje com Jesus, com o que ele traz para a gente. Eu até algum tempo atrás eu estava conversando, que eu achava muito bacana, muito bonito, né? E eu pensava, caramba, eu nunca vou ser capaz de fazer assim. Quando as pessoas falavam de Jesus, e aí falavam de Jesus com intimidade, né? Não, Jesus, esse cara que está aqui sentado aqui comigo, parceirão. E eu achava muito bacana isso. E aí quando eu um dia percebi que eu já conseguia falar um pouquinho de Jesus com mais intimidade, entendendo que ele está pertinho de mim, eu falei, caramba, realmente há mudanças. Tem coisas que a gente permanece no erro, mas tem coisas que a gente vai mudando, né? E Jesus está sempre pertinho da gente, né? Eu costumo dizer que Jesus está a uma distância determinada, tá? Existe uma distância certinha, marcadinha, de que Jesus está de cada um de nós. Jesus está a uma distância de um me ajude. Jesus, me ajude. Opa, estou aqui. A gente pode não perceber a presença dele. A gente pode entender que ele pode enviar um emissário, um espírito protetor que está sempre ao nosso lado ali, teimando em fazer com que a gente escute, às vezes, alguns conselhos, tenta de todo jeito. Ou a gente pode perceber Jesus na presença de um amigo que um abraça, que a gente chega na casa espírita, entra, tu não está bem hoje não, o que houve? Tu não entra assim, tu entra sempre sorrindo, tu sempre brinca, tu dá uma sambadinha na entrada que eu vejo. Por que hoje você entrou assim? Vem cá, vamos conversar. E é aquele entendimento fraterno que a gente acha que precisa fazer somente com quem chega a primeira vez na casa. Oi, querido, poxa, seja muito bem-vindo à casa de Aura Celeste. Que bom que você veio. Seja muito bem-vindo, essa casa aqui é para isso, 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 isso. Mas aquele trabalhador que está todo dia, que todo dia a gente vê, a gente também precisa ter esse olhar de carinho. E esse olhar de carinho é para a gente também. A gente precisa olhar no espelho e ver nesse espelho, nesse reflexo, aquela pessoa que a gente ama, que a gente precisa perdoar. A gente tem que entender que nessas questões todas ligadas ao perdão, ao perdoar e ao auto-perdão, se a gente trouxer uma figura, é como se a gente estivesse navegando. Estamos num barco ou num navio. Vamos lá, vamos pegar a figura do Titanic. Não, o Titanic é pesado demais. Estamos dentro de um barco. Esse barco só afunda não pela água que está em volta, mas ele só afunda se a água entrar nele. Se a gente for imaginar que quando a gente deixa a mágoa, a desilusão, o ódio, a raiva, o rancor entrarem no nosso barco, coração, aí a gente afunda. Se isso ficar do lado de fora, mas está do lado de fora, mas está aqui, existe. Claro que existe, eu sei que existe. Mas se eu não deixar que isso mexa comigo, o meu barco não afunda. Sem contar que eu sei que tem um comandante, tem um timoneiro nesse barco, que se ele sair e falar, vem, anda comigo, do lado de fora do barco, eu sei que eu não vou afundar. Então a gente precisa começar a trabalhar isso em nós, trabalhar essas figuras, né? Vamos tentar entender então num resuminho
né, do que a gente conversou aqui, o que é perdão, o que é que não é perdão. O que é que não é perdão? Vou pegar minha cola aqui. Fingir que nada aconteceu. Isso não é perdão. Isso é amnésia. Quando a gente esquece, é amnésia. Então, fingir que nada aconteceu não é perdão. Aceitar abusos de qualquer tipo, desrespeito, isso não é perdão. Engolir os meus sentimentos, isso também não é perdão. O que seria perdão? Libertar-me do peso emocional, isso é perdão. Compreender sem compactuar, lembra do eu entendo, mas eu não aceito? Então, compreender sem compactuar. Cuidar da minha paz, cuidar da própria paz, isso é perdão. E aí veio, eu anotei aqui de novo, é como soltar aquela mochila pesada. Tanto a que tem meu nome, quanto a que tem o nome do outro. Distância emocional não é frieza, é autoproteção. A gente, às vezes, pensa muito na questão do cuidar do outro, né? E nos cuidados com o outro, quando a gente pensa, quando a gente se preocupa com o outro, a gente quer cuidar do outro, traz para mim sempre a lembrança da questão do mergulho. Estava até ontem conversando com um amigo, da questão do mergulho. É uma regra do mergulho, mergulho autônomo, mergulho com cilindro e tudo mais, que a gente nunca mergulhe sozinho. Você sempre mergulha em dupla. Ah, mas eu tenho 20 anos de experiência. Não se mergulha sozinho, se mergulha em dupla. Ah, mas o meu equipamento tem o bocal principal e tem um reserva aqui do lado. Se esse aqui falhar, eu tenho outro. A gente não mergulha sozinho, sempre mergulha em dupla. Ou eu vou precisar de ajuda, ou eu posso precisar ajudar ao outro. Então, quando a gente se protege, quando a gente se permite essa caminhada segura, a gente precisa ter certeza de que tem alguém do nosso lado. Ou uma pessoa que a gente confia muito, ou a busca do atendimento fraterno na casa espírita, ou ter a certeza de que a gente está num padrão vibracional tão tranquilo que eu tenho certeza que meu guia, meu protetor, os amigos da espiritualidade amiga estão comigo. E aí eu não vou estar mergulhando sozinho. A mente e o sofrimento. Os pensamentos repetitivos cansam, fazem com que a gente fique num looping, naquela fita que a gente rebobina e assiste de novo, rebobina e assiste de novo. As emoções não resolvidas vão nos adoecer. Sabe aquela dorzinha no estômago? Não sei o que eu não comi nada de errado, eu mantenho a minha dieta certinha, mas deu uma dor no estômago. Raiva, ódio, rancor, mágoa, vão provocar isso aí. O que é que vai ajudar a gente a reorganizar isso no nosso corpo? O que é que vai ajudar a gente a se reorganizar, se reerguer, manter um padrão vibracional legal? A prece. Ela vai organizar nossos pensamentos, ela vai harmonizar as nossas emoções. Qual vai ser o resultado desse tal perdão? Em todos os 3 aspectos que a gente falou. Clareza mental, nossa serenidade, liberdade interior. A gente vai se sentir livre. Existe uma imagem que eu vou trazer para vocês imaginarem, obviamente. Vamos imaginar um rio. Um rio, ele nasce, vamos dizer que ele nasce lá no alto do morro e ele começa a descer o morro. Se ele encontrar um obstáculo no caminho, ele vai parar um pouquinho, vai elevar um pouquinho seu nível, ou ele encobre, ou ele contorna. Ou seja, ele passa por cima, ou ele contorna. Ele não para nos obstáculos. Ou ele dá ganha energia, né? Não para, que eu digo, ele não para totalmente, né? Ele vai sempre correr. Ele vai ter aquele momento, às vezes, de se represar, ganhar força, como às vezes a gente que não está dando para... Eu não tenho coragem de pular aqui não, mas se eu der um impulso, se eu der um passo para trás, se eu ganhar força, se eu me robustecer, eu consigo saltar. Ou eu consigo saltar mais alto e tocar aqui no teto. É esse exemplo que o rio traz para a gente. De resiliência, de força, de perseverança, de continuar sempre seguindo. Perdoar não é deixar ninguém te machucar de novo. É parar de deixar a raiva mandar em você.
A gente não tem que permitir que a raiva domine a nossa ação. De novo, assistam um filme divertidamente. Não assistam como assistiu com o sobrinho, com o netinho, com o filho. Assistam sozinhos agora. Assistam para vocês. Guardar mágoa é como carregar aquela mochila cheia de pedra. Só vai cansar. Quando você perdoa, não muda o outro, muda você. Se algo te machucou, é importante dar um tempo, respirar e olha, a gente pode pedir ajuda a Deus. Ou aquele amigão que eu falo que está a uma distância de um me ajude. Perdoar é ficar em paz, sem virar refém do que os outros fizeram. Talvez aquela pessoa nem lembre mais que nos machucou. Mas eu ainda estou preso naquela história. Ainda estou preso naquela dor. E aí, não estava na programação falar disso, né? Mas, quase finalizando aqui, a gente sabe que cada espírito é responsável por sua própria evolução. Eu preciso cuidar da minha também. Eu estava falando, voltando aqui um pouquinho antes ainda de falar disso, da questão do mergulho, falei do mergulho autônomo, de estar com a outra pessoa, não é? Fugiu. Busquei aqui e fui falar, mas fugiu o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, fugiu. Tudo bem. Não era para sair agora. E aí, quando a gente pensa em perdão, eu vou trazer uma historinha que vocês não conhecem, é nova, né? Chama-se Parábola do Bom Samaritano. Eu sei que vocês não conhecem. Eu vou trazer um resumo muito rápido, né? Depois vocês pesquisem, está lá no Evangelho, está nos livros, várias literatura espírita tem a Parábola do Bom Samaritano, seria legal vocês conhecerem. Então, uma pessoa está numa viagem, é assaltada, machucada pra caramba, alguém passa, olha, coitado, né? Vai embora. Outro passa, ih, deu ruim. Até que aquele que ninguém imaginava que fosse ajudar, olha, não dá para seguir, deixar aqui. Bota no seu cavalo, leva, socorre, leva lá para a hospedaria, né? Essa parte vocês viram no filme semana passada. E aí a gente pensa, né? Poxa, que bacana esse que socorreu. Poxa, que legal. Que sorte daquele que foi atacado, foi socorrido, foi salvo. Algum de nós parou para perdoar o agressor? Paramos para pensar no agressor? Em momento algum. O agressor já fomos nós. Nós já fomos o que agredimos aquele homem na estrada. Nós já fomos um homem na estrada agredido. Agora a gente está tentando ser aquele que socorre. A gente agora aprendeu algumas coisas, a gente já está com uma bagagenzinha, a gente já soltou algumas mochilas, a gente está tentando auxiliar. A gente está tentando auxiliar. Então, perdoar é subir a faixa vibratória, rompendo os laços de sofrimento e permitindo que a lei de amor atue naturalmente. E aí vem aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho, que eu acho que só a Vânia aqui que disse que não. Deus nos perdoa? A maioria disse que sim, não é? Então vou fazer uma outra pergunta. Deus se sente ofendido por nós? Aquilo que a gente faz, qualquer erro nosso, afeta Deus a ponto dele ficar ofendido? Então Deus não nos perdoa porque ele não se sente ofendido. É pegadinha mesmo, mas é para a gente refletir. A gente pede, a gente precisa sentir isso. Mas ele não precisa, ele não se sente ofendido. Quando eu não me sinto ofendido, eu não preciso perdoar. Me desculpe, não, você não fez nada, está tudo bem. Mas é um modo de ver. E claro, é sempre um modo de ver, né? Eu falo que o ponto de vista é a vista de um ponto. Do meu ponto aqui, eu consigo ver todos vocês. Vocês, na posição que estão, olhando para aqui para frente, talvez vocês vejam uma ou duas pessoas do lado pela visão periférica, mas nunca vão ter a mesma visão que eu estou tendo aqui. Então, o ponto de vista é a vista de um ponto, e é sempre bom. Essa semana, ou semana passada, nós tivemos uma reunião com facilitadores de estudo, e foi passado um certo vídeo, né? A história do vídeo eu não vou contar porque não tem nada a ver. Não preciso contar a história do vídeo para vocês. Mas, após o vídeo, a pergunta foi: o que é que você entendeu do vídeo?
O que é que você viu nesse vídeo? O que é que ele trouxe para você? E de 5, 6 pessoas que falaram, cada uma viu de uma maneira. Ah, mas então, como assim? O que tem a ver isso? Com estudo, com reunião para facilitador? Tem a ver que quando eu falo a minha opinião, eu esqueci, Marisa, né? Marisa. Quando a Marisa dá a opinião dela, quando a Vânia diz, não, Deus não perdoa a gente, que ele não se ofendeu, ou quando uma parte diz que ele perdoa sim, a gente cresce porque a gente soma as nossas opiniões. Vocês, antes desse momento, vocês tiveram um estudo, não é? Alguns estavam no estudo. Quando vocês estão no estudo e que cada um, eu entendi esse parágrafo assim, não, eu já entendi dessa maneira. Não, eu vi que naquele trechinho, naquela palavra, olha, quando falou ali provavelmente, previsão, cada um vê um trecho, cada um teve uma importância, para si foi algo que tocou mais. Mas quando eu divido a minha opinião, quando eu passo a minha opinião, todos nós nos alimentamos de várias opiniões, todos nós crescemos. Estudo em grupo é bom por isso. Então, quando eu perdoo, quando eu aprendo a perdoar, quando eu falo sobre isso e outros começam a perdoar também, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira particular, cada um entendendo até onde pode ir, a gente também cresce. Quando a gente estuda a Boa Nova, quando a gente vai falar de Jesus, quando a gente vai tentar compreender um pouquinho de Jesus, a gente troca tanto que aquilo que a gente antes pensava, mas falar de Jesus, entender Jesus é complicado, é muita coisa, a gente vai esmiuçando um pouquinho de cada coisa, um pouquinho ali, e no final a gente percebe que é assim que a gente vai evoluir, de mãos dadas. Não vai um só, não é só a Marisa que vai avançar. Olha, a Marisa conseguiu, olha só, agora já é espírito perfeito, a gente ainda está aqui, coitado da gente. Não, a gente vai chegar juntinho, porque todo mundo que está aqui no planeta Terra, de perto, nossa, mas ele já está, nossa, ele é estudioso pra caramba, 50 anos de doutrina espírita, estuda pra caramba, ele chega aqui, ele fala de uma maneira que todo mundo entende, é maravilhoso, mas olhando de longe, a gente está no mesmo degrau evolutivo. Todo mundo ali, um juntinho do outro, às vezes apertadinho, ombreando um ao outro. Como é que a gente vai avançar? Juntos. Nós vamos chegar lá juntos. Juntos que a gente vai aprender igualzinho? Não necessariamente, porque a gente vai dar a mão e vai puxar o outro. Porque quando eu puxo o outro para vir comigo, eu estou me ajudando, estou ajudando o outro, e essa caminhada evolutiva se faz muito mais gostosa. Vou encerrar com uma musiquinha de 2 minutos, pode? Dá tempo? 2 minutinhos, que vai falar justamente desse perdão que a gente está trazendo aqui no Conversa de hoje. Já tá. Essa música é de Tim e Vanessa. Dá para achar no YouTube, mas eu mando para você depois. Não consegue clarear como gesto de beleza de quem está a perdoar. No exemplo de amor se revela o cristão abraçando o inimigo com os braços do perdão. Não consegue clarear como gesto de beleza de quem
cristão, abraçando o inimigo com os braços do perdão. Muito obrigado.